A aprovação do presidente Lula dispara, ele volta a ser favorito às eleições no ano que vem. E galera, eu não vou falar nesse vídeo sobre o cenário catastrófico que seria a reeleição do presidente. Eu queria falar um pouco sobre a desolação das democracias, não só no Brasil, mas no mundo. E eu estou falando isso por causa desse gráfico que está presente dentro dessa pesquisa. Dá uma olhada que a partir de julho, quando o governo está entre as cordas ali, com a popularidade muito baixa, ele volta a ter aquelas medidas populistas de dar vale gás, dar energia para todos, dar vale não sei o quê, aumenta a Bolsa Família, começa a fazer diversas políticas de transferência de renda. E veja que os beneficiários no Brasil desse tipo de incentivo, que não tem culpa, que são pessoas extremamente pobres, passam a ter uma aprovação muito maior do governo e do presidente. E isso, para mim, é um indicador péssimo que tem uma raiz na própria democracia. Caso você não saiba, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma divisão do mundo na Guerra Fria. Acho que todo mundo aprende isso no colégio, né? De um lado você tinha a União Soviética, com o comunismo / socialismo autocrático, né, uma ditadura, e do outro lado você tinha os Estados Unidos, que era uma potência democrática e capitalista. E depois de muito eles concorrerem em diversas áreas de tecnologia, de desenvolvimento, a gente chega a 1989, quando, exaurido da sua capacidade, a União Soviética cai, o Muro de Berlim cai. E todo mundo passa a acreditar que, na verdade, quem venceu foi a democracia capitalista, né? Só que essa não é bem a verdade. A gente sempre associou democracia ao capitalismo, mas infelizmente não há essa associação direta, tá? E quem foi a primeira potência a perceber esse negócio foi a China. Os caras olharam o Muro de Berlim cair e falaram: meu irmão, esse negócio de comunista, isso é uma porcaria, isso não funciona, né? A gente precisa abraçar os mercados. Porém, a gente não precisa ser uma democracia. Os caras puderam seguir sendo uma autocracia, uma ditadura, que abraçou o livre mercado. Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio, passa a ser a grande fábrica do mundo, com pouca legislação trabalhista, né, sem salário mínimo, com muito incentivo de outros países a produzirem com a sua mão de obra barata, e ela vai desenvolvendo rapidamente a sua economia, a sua indústria. O trabalhador chinês que ali não trabalhava muito, não ganhava nada, de repente ele vai se tornando mais produtivo, ele vai desenvolvendo tecnologia, ele vai se tornando mais capaz, e você tem a ascensão de uma potência capitalista, porém autocrática. E nesse mesma pegada, se você olhar no Oriente Médio, a gente teve a Arábia Saudita, a gente teve Catar, outros países também que são autocracias, inclusive esses países são absolutistas, só que abraçaram o livre mercado. Você vai em Dubai, você vai em Doha, você vai em Abu Dhabi, todos esses países, apesar de serem países autocráticos, são países extremamente desenvolvidos que têm um livre mercado. Inclusive, em Dubai nem imposto tem. Os caras vivem do dinheiro do petróleo, mas investem muito bem esse dinheiro. Então, a gente passou a perceber que não existe associação entre democracia e capitalismo. E o que aconteceu em outras partes do mundo, especialmente aqui na América Latina? A gente passou a perceber que também não havia associação entre autocracia e socialismo. E aí a gente viu o quê? A gente viu nascer o quê? O Foro de São Paulo, a gente viu nascer aquela ideia do bolivarianismo, que nada mais era do que a galera da esquerda tomando o poder na democracia e tentando implantar uma sociedade muito mais fechada, muito mais avessa ao livre mercado. A primeira vítima foi a Venezuela. A gente viu o Hugo Chávez ascender democraticamente, entrar no governo e depois ele, usando o próprio modelo de democracia, de voto, de urna, ele foi construindo uma base que dependia do Estado e depois, de alguma maneira, eles foram tomando mais e mais e mais poder e quando a gente percebeu, eles se tornaram uma autocracia por dentro da democracia. Isso quase aconteceu com a Argentina também. A gente viu o Kirchner assumir, a galera do Kirchner lá, e mesma coisa, através de benesses, aumenta o tamanho do Estado, gera inflação, mas vai colocando a população cada vez mais dependente do Estado, e aí elas sempre vão votar em quem dá a comida na mão. Então, isso é importante você compreender que é por essa ótica que eu não acredito que um beneficiário do Bolsa Família, que um cara que ganha Vale Gás, ou seja, que for uma pessoa pobre,
que não teve acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança, à habitação, essa pessoa possa simplesmente perceber isso, porque ela depende do Estado. Nós construímos um sistema em que ela depende do Estado. Aqui no Brasil também, desde o primeiro governo Lula, a gente começou a cada vez mais o Estado dar mais transferência, dar mais dinheiro, mais medidas populistas, que no curto prazo é óbvio que parecem melhores. Pô, o cara está passando fome, então toma aqui dinheiro. Só que mesmo nós liberais, libertários, a gente pensa, beleza, eu preciso ajudar o cara que está pobre, mas eu não posso só ajudar o cara que está pobre, que tá precisando. Eu dou o dinheiro que ele precisa nesse momento, mas eu construo uma economia saudável para que esse país possa se desenvolver. Que as pessoas não precisem mais da mão do Estado. Só que, infelizmente, o que a gente percebe é que, especialmente aqui na América Latina, mas também nos Estados Unidos, também no resto do mundo, na Europa também, os governantes perceberam que se cada vez eu coloco mais coisa no Estado através de impostos, então eu vou aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto. Então cada vez mais você está sufocado, se dá mais dinheiro para o governo e aí o governo define aonde ele vai botar esse dinheiro. Hoje aqui no Brasil a gente paga quase 40% de carga tributária, é uma carga tributária gigantesca. E ainda assim o nosso governo não consegue fechar suas contas, que acaba imprimindo dinheiro, gerando inflação. Só que o que a gente tem é cada vez mais as pessoas dependentes do que o governo faz com o dinheiro que ele arrecadou através dos impostos. E aí o governo vai dando cada vez mais migalha para as pessoas para que elas dependam dele, ele vai achatando a classe média. Aqui no Brasil o que a gente está vendo é isso. Gente, quem é classe média no Brasil hoje? Fala para mim. O cara que ganha 10 mil no Brasil é classe média? Se a sua renda familiar for 10 mil, esquece, você não é classe média. 20 mil a renda familiar. Se você morar numa grande cidade brasileira, você vai passar dificuldade. Vai comprar um carro que de 200 mil reais, vai comprar um Sandero prata aí de 100 mil reais, um Onix. Percebe? Cada vez mais a população brasileira e mundial depende dos estados. E cada vez mais para que você ascenda dentro do estado, do poder estatal, você precisa prometer mais isso. Então é um ciclo vicioso que só vai destruindo essas democracias. E a gente passa por esse período aqui no Brasil, sim. Eu acho que o Lula pode sim ganhar sem dificuldade, porque até lá a economia brasileira está rateando, mas está indo. Ah, o Trump lá que estava abraçado com o Bolsonaro agora acenou pro Lula, não sei o quê, veja bem. E aí a galera do Bolsonaro agora já tá, caralho, porra, o cara disse que ia ajudar a gente, agora tá lá todo amiguinho do Lula. O dólar tá caindo porque o próprio Estados Unidos está fazendo um movimento de valorização do dólar. Então a gente tem um cenário em que, em termos econômicos, a coisa está ficando horrorosa, mas não chegou na economia real. Chegou um pouco no ano passado, mas essa descida do dólar, né, todo esse movimento ter acontecido agora no curto prazo tem favorecido um pouco esse governo. E talvez ele consiga ir empurrando, empurrando, empurrando e se reeleja lá na frente, fazendo o quê? Cada vez prometendo mais coisa. E aí eu pergunto, você acha que o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, sei lá o que for, ele pode chegar agora e falar, não, não, vamos fazer um negócio de longo prazo. Vamos cada vez pagar menos Bolsa Família, menos vale e vamos dar mais oportunidade de emprego, mais aumento da produtividade do trabalho no Brasil para que as pessoas possam ganhar mais. Ele também vai ficar preso nisso. Como é que você desmama esse negócio? Como é que você tira esse negócio da população? E se a população está cada vez mais presa nisso, como é que ela sai disso? O garoto, né, o recém-nascido lá em 2002, né, que hoje está fazendo 23 anos, muitos aqui no Brasil cresceram precisando de Bolsa Família. E hoje ele já tem uma família que também depende do Bolsa Família. Então a gente vê o quê? A população presa a isso. E os governantes cada vez mais dando mais esse tipo de incentivo que não desenvolve. Esquece essa ideia de que Bolsa Família desenvolve região, porque não desenvolve. Ah, mas lá no Nordeste, lá no Norte, lá não sei aonde, lá no interior, os caras ganham Bolsa Família e desenvolvem a economia local. Gente, isso não desenvolve. Setor secundário ali, pô, você ganhou Bolsa Família, você foi no mercadinho e comprou, desenvolveu o mercadinho. Mas o dinheiro não originou ali. Então, a partir do momento que você corta o Bolsa Família, o mercadinho vai fechar, o bar vai fechar, né? A cidade vai ter dificuldade, vai ter inadimplência de aluguel, de não sei o quê. As pessoas vão empobrecer, porque você não tem geração de valor. Só que qual é o grande dilema que a gente tem no Brasil hoje? Cada vez você tem menos gente produzindo, cada vez o Estado precisa de mais gente pagando imposto, então se você tem menos gente produzindo, você tem que cobrar mais imposto.
E se cada vez você tem mais gente precisando do Estado, você tem que gastar mais com essas pessoas. Essa conta não fecha. Isso é uma bomba relógio. Que infelizmente no curto prazo as pessoas, até pelo nível de educação que a gente tem aqui no Brasil, não percebem, mas no longo prazo é uma bomba que infelizmente vai acabar estourando aqui no Brasil.